Olá! Hoje é a nossa quarta aula de introdução ao desenho e nós vamos falar sobre a textura, que é um elemento muito importante que vai nos proporcionar volumetria, bidimensão e um efeito especial no nosso desenho. Vamos lá? Todo objeto tem uma textura, então as pedras, as folhas, cabelos, nós precisamos de textura para mostrar, para indicar que objeto nós estamos desenhando. Então, por exemplo, um mato, um matinho, a textura seria mais ou menos essa. Aqui nós faremos vários modelos de texturas diferentes, só para a gente ter uma noção. Aqui, por exemplo, do mato, a grama, vários xizinhos, eu costumo falar para os meus alunos, as minhas crianças, essa textura de graminha. Uma textura, por exemplo, de um tronco de árvore, mais ou menos isto, o tronco de árvore. Textura de uma árvore mais distante, das folhinhas, só sugerindo uma copa de uma árvore. Então, é muito importante para que a gente saiba o que está sendo desenhado. Aqui, por exemplo, textura de um cabelo liso. Um cabelo mais liso. Textura de um cabelo ondulado. Textura de um cabelo crespo. Textura de, por exemplo, uma lagoa, uma água, um solzinho lá, uma água com reflexo. Textura, por exemplo, de uma pedra. Nós precisamos de dar essa textura, para que a pessoa saiba o que está sendo desenhado. Diferente de se eu faço, por exemplo, uma pedra e coloco, por exemplo, essa textura aqui. Olha que estranho que vai ficar. A maçã, por exemplo, ela tem o sombreamento e nós não podemos confundir a textura com o sombreamento. Como eu disse para vocês, o sombreamento nós precisamos, no sombreamento nós precisamos de preto, de cinza e de branco. Aí, se eu faço, por exemplo, a maçãzinha aqui, eu faço o sombreamento, coloco aqui os elementos do sombreamento, aqui o branco, o cinza e o preto. Aqui, então, aqui nessa maçãzinha já tem o preto, tem o cinza e tem o branco. Agora, a textura. A maçã, por exemplo, ela tem esses frisozinhos aqui na casca dela. Isso já é a textura. Aí vai dar um ar mais realista para o nosso desenho. Nós podemos também fazer uma textura de quando tem, por exemplo, um estofado. Esse estofado, quando nós olharmos para esse estofado, já vai mostrar como que é, se ele é mais crespo, como que é isso, se ele for mais bordado. Então é interessante para a gente trabalhar mais a realidade. Aqui, vamos colocar aqui como se fosse uma cadeira aqui, ó. Aqui a cadeira. Mas a textura do estofado é diferente da textura desses elementos aqui, das pernas da cadeira. Então, nós podemos mostrar isso aqui, ó, para distinguir um elemento de outro. Agora, aqui é um tapete. O tapete, ele é todo felpudo também. Mas só que aqui nós colocamos o sombreamento, que nós precisamos de preto, de cinza e de branco. Na verdade, a textura e o sombreamento caminham muito juntos, mas nós precisamos saber qual que é a diferença de um e de outro.
A textura é para a gente identificar, para ajudar nós identificarmos mais os objetos. Aqui é uma folha de palmeira ou então de coqueiro, por exemplo. Ela seria mais ou menos isso. Viu como é fácil? A textura vai sempre caminhar com o sombreamento, nos ajudando a nortear os elementos. Pode ser somente um objeto, mas com vários elementos diferentes. E aí a textura desses elementos vai nos ajudar a identificar quais são. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até mais!